Olá a todos! Nessa demonstração vamos ver como fazer para criar políticas de grupo, ou GPOs, Group Policy Objectives. A gente tem uma ferramenta específica para esse tipo de trabalho aqui dentro de ferramentas administrativas. A gente tem o GPMC ou Group Policy Management. Vou abrir ele aqui. Aqui a gente tem o nosso domínio, Edson Túlio. Eu tenho uma política padrão do meu domínio. Essa política padrão a gente costuma deixar ela apenas para políticas de senha, mas ela permite que sejam editadas outras configurações. E eu tenho também uma unidade organizacional controladores do domínio, e dentro de controladores do domínio eu tenho uma política Default Domain Controllers, política que só vai se aplicar para as máquinas que tiverem aqui, e a ideia é ela ser exclusiva então para os controladores do domínio. O que eu vou fazer? Aqui na raiz do meu domínio, vamos imaginar que dentro da nossa organização a gente deseja uma política que vai atender todas as máquinas, todos os usuários, todas as restrições, como se fosse uma política padrão. E depois as políticas diferentes eu vou implementando em novas políticas de acordo com a minha necessidade. Então eu posso amarrar uma política aqui na raiz do meu domínio para atender o meu grande parque de usuários ou de máquinas. E eu tenho aqui um container que chama Group Policy Objectives. Eu já tenho algumas políticas pré-criadas aqui como exemplo. Basicamente, o que eu vou fazer? Vou dar um botão direito aqui, vou criar uma nova política, vou colocar o nome de política, dessa política como padrão, para atender a maior quantidade de usuários ou grupos, vou dar um OK, e aí já me criou aqui política padrão. Eu dou o botão direito nela e dou um Edit. Agora nessa tela a gente teria então as configurações através de uma outra ferramenta que é o Group Policy Management Editor, o editor de política de grupo. Então basicamente a gente tem duas ferramentas. Group Policy Management é o utilitário que a gente vai gerenciar todas as políticas, e dentro dele, quando a gente abre uma política, ele automaticamente vai chamar essa outra ferramenta para a gente, que é o Group Policy Management Editor, editor de políticas. Eu tenho então políticas para computador e políticas para usuário. Política para computador é aquela que é aplicada antes da tela de login aparecer para o usuário. Toda vez que a gente ligar a máquina, ou eventualmente políticas de shutdown, quando a gente estiver desligando a máquina, a gente vai querer as configurações dentro de Computer Configuration. E política de usuário vai ser aquela que vai ser aplicada depois que o usuário se logar. Então, nossa máquina primeiro aplica a política de computador, acabou de fazer a configuração, aparece o login para o meu usuário coloca o nome e senha, aí vai aplicar as políticas de usuário. As políticas basicamente se baseiam nas chaves de registro, então elas estão editando o registry do nosso Windows. Políticas de computador, elas costumam já estar sendo aplicadas desde o início da nossa máquina, elas estão dentro daquelas chaves do HKey Local Machine, e as políticas de usuário, depois que o usuário se loga, elas vão olhar as chaves que estão dentro do HKey Current User. Então, se eu tiver uma situação que eu queira uma política que seja aplicada para todos os computadores de determinado departamento, por exemplo, eu tenho uma unidade organizacional tesouraria, e dentro dessa unidade de tesouraria tem alguns computadores. E eu quero que todos os computadores daquele setor, daquele departamento, tenham a mesma configuração. Então eu amarro essa configuração aqui dentro de Computer Configuration. Agora, se eu tiver uma política que eu preciso que ela seja amarrada com o usuário, imaginar eu tenho um usuário específico, por exemplo, um auditor. E esse auditor, cada dia, eventualmente, dentro da nossa empresa, ele está num departamento diferente, fazendo trabalho de auditoria. E eu preciso que em qualquer máquina que esse auditor venha a se logar na nossa rede, ele tenha um software específico de auditoria que ele venha usar, alguma coisa assim. Então eu vou amarrar a política com o usuário auditor. Qualquer máquina que ele se logar, vai ter aquele programinha de auditoria, vai ter aquela configuração que ele precisa para trabalhar no ambiente dele. E dentro das políticas, aí a gente vai ver que a gente tem centenas de configurações. Tá? Então eu tenho aqui configurações de Windows. O que eu posso fazer a nível de Windows para o meu usuário. Tenho aqui meus modelos administrativos, aqueles padrões que a gente vai costumar utilizar com mais frequência. Por exemplo, eu posso aqui na minha política de usuário personalizar o menu de início, a barra de tarefas, configurações específicas do meu painel de controle, desktop. Então, tudo que a gente precisar de configurar para o nosso usuário ou para o nosso computador, a gente vai ter como automatizar esse processo através de política.
Então é um processo bem interessante. Qualquer configuraçãozinha que a gente puder fazer para ajudar a gente pode automatizá-la quando a máquina ligar ou quando o usuário se logar no nosso computador. Depois que o usuário baixou a política, de 90 a 120 minutos, esse tempo é meio aberto, o Windows tenta, no momento que a máquina está com mais processamento disponível, que ela está mais idle, nesse período de 90 a 120 minutos, ele vai lá e atualiza as políticas. Ou a gente pode forçar a política a ser atualizada através do comando que é o GP Update. Então, o GP Update, eu pego e atualizo a política. O GP Update, ele seria a ideia de atualizar o que foi alterado desde a última vez que a política foi baixada. Então, quando a máquina se ligou, baixou política, o usuário se logou, baixou política, e se o usuário vai lá, por algum motivo, a gente pede para ele atualizar as políticas, digitando GP Update, ele vai pegar só o que foi alterado da última vez que baixou a política. Outro comando que pode ser bem útil é o GP Update /force. GP Update /force, aí ele tem a diferença do GP Update porque ele vai pegar a política inteira. Então vamos imaginar alguma coisa como se fosse assim: o GP Update seria incremental, é apenas o que mudou a partir do momento que a política foi abaixada. E o GP Update /force, vamos imaginar que seria então a atualização inteira da nossa política. Ele atualiza tudo, tá ok? Então a gente tem aqui um container, que é onde ficam as políticas. A gente pode perceber aqui dentro do nosso editor de políticas que tem os nossos objetos. A gente vê aqui do lado umas folhinhas. Então a gente pode ter aqui fisicamente, na verdade, aqui é onde estão as políticas. Se a gente dá um botão direito, a gente vê que tem as opções como fazer backup, restore, importar a configuração, salvar a configuração, algumas opções de manutenção. Mas na política aqui associada com uma unidade organizacional, acho que dá para perceber que tem uma flechinha aqui do lado da nossa folhinha. Então basicamente isso aqui não é a política em si, isso aqui é um atalho. Tanto que quando a gente clica na política, ele abre um alerta para a gente, ó, você selecionou um link. Então seria um atalho para alterar a política dentro daquela unidade organizacional. Se eu dou um botão direito aqui, eu não tenho aquelas opções para fazer backup, para fazer importar, exportar a política. Eu só tenho como ligar ela, fazer que ela seja imposta, tá, dentro dessa unidade organizacional e gerar um relatório ali para problemas. Tá, então, basicamente, a gente pode ter uma política aqui em Group Post Objects, que ela está linkada com diversas unidades organizacionais. Basicamente, é só dar um link aqui e vai aparecer a política dentro daquela unidade organizacional. Então, ela fica com uma flechinha, como se fosse um atalho, e ela está lá disponível para aqueles usuários ou computadores daquela unidade organizacional. E aqui a gente tem algumas informações adicionais da nossa política, como escopo, detalhes, aqui ele gera um relatório das configurações que estão sendo aplicadas. E aqui nessa abinha de delegação a gente vê as permissões específicas de quem tem acesso a executar, ler ou aplicar aquela política. Tá ok? Então, inicialmente estamos dando uma olhada aqui no nosso gerenciador de políticas e quando a gente abre uma política específica a gente tem acesso ao nosso editor de políticas. Obrigado a todos, até a nossa próxima demonstração.